Sobre reparação tecidual, né? Então a gente já falou que quando a gente tem uma lesão, a gente tem uma inflamação, depois a gente tem, então vamos imaginar aqui um exemplo. Então a gente tem uma lesão, essa lesão vai gerar uma inflamação, certo? Essa inflamação, ela vai meio que preparar o terreno para que a gente tenha a reparação do tecido, beleza? Então é isso que acontece quando a gente tem uma lesão, algum problema assim, né? A gente tem uma lesão que gera uma inflamação do tecido, que é a primeira resposta, né? E depois a gente tem a inflamação, eliminação de restos ali, de resíduos, chegada dos macrófagos, enfim. E aí a gente vai ter a reparação desse tecido, beleza? Em relação à reparação, a gente vai ter dois tipos de reparação. Então a gente tem que a reparação, ela pode acontecer através de uma regeneração do tecido, né? Então quando eu penso numa regeneração, significa que o tecido ele se regenerou, ou seja, eu tenho o mesmo tecido sendo formado, tá? Então tem a formação do mesmo tecido, eu tenho uma renovação ou uma formação do mesmo tecido, beleza? E eu posso ter também, né, um processo de reparação que é a cicatrização. Então, na cicatrização, eu vou ter um novo tecido sendo formado, né? Então, eu tenho um tecido fibroso, por exemplo, sendo formado. Então, eu tenho a formação de um novo tecido. E esse novo tecido ele vai ser diferente, né, do tecido anterior. Então, esse tecido geralmente é um tecido mais fibroso, beleza? Em relação à regeneração e à cicatrização, a gente tem que elas vão acontecer com base nos tipos celulares, certo? Então, a gente tem vários tipos de células, vários tipos de tecidos. Então, a gente tem alguns tecidos que a gente chama de tecidos lábeis, a gente tem tecidos estáveis e a gente tem tecidos permanentes, certo? Quando a gente pensa em tecidos lábeis, são aqueles tecidos que eles estão em constante renovação, eles estão em constante regeneração, tá? Então, um exemplo de tecido lábil é a pele. Então, na pele, quando você vai lá, você faz um cortezinho ou alguma coisa, né, deu um ralado, aquele tecido ali, dentro de alguns dias ali, essa pele, aquele ralado ali, ele vai ser reparado, ele vai ser regenerado e a gente vai ter uma nova pele sendo formada ali no lugar. Então, a pele geralmente é um tecido lábil, né, que em lesões menores, ele vai sofrer renovação, ele vai sofrer regeneração, tá? A não ser que seja ali uma agressão muito grande, né? Essa pele que atinge camadas mais profundas, aí a gente vai ter uma cicatrização. Tecidos estáveis, né, são aqueles que... Tecidos estáveis são aqueles tecidos, né, que eles possuem uma capacidade de regeneração, só que ela é limitada, né? Então eles se regeneram ali, se proliferam até certo ponto, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar no nosso fígado, né? O fígado, ele é um tecido estável, né? Ou seja, ele não sofre renovação constante, mas quando você arranca um pedaço dele, ele consegue se regenerar, né? Então parte dele se regenera. Então o fígado é um tecido estável. E um tecido permanente é aquele tecido que ele não tem capacidade nenhuma de se regenerar, tá? Então ele não se regenera. Então, um exemplo de tecido permanente seria o tecido nervoso, né? Então, quando a gente tem uma perda nervosa, tecido nervoso a gente não tem uma renovação neuronal. Não, o neurônio morreu, ele morreu, acabou, tá? Então, a gente não tem regeneração desse tecido, tá? E aqui, outros exemplos de tecidos lábeis, né, a gente pode citar também o sangue, né? Então, o sangue também é um tecido lábil, né, que tem constante renovação, a gente tem os glóbulos vermelhos, brancos, se renovando constantemente. Epitélio de revestimento, de modo geral, pele aí, como a gente falou. Enfim, então só para a gente entender um pouquinho, né, em relação aos tipos de tecido que a gente tem no nosso corpo, né? Quando a gente pensa no músculo esquelético, por exemplo, né, o músculo esquelético ele vai sofrer cicatrização. Então, quando a gente tem uma ruptura muscular, né, se eu pensar aqui numa ruptura muscular, esse músculo ele vai cicatrizar, ou seja, eu vou ter um tecido fibroso, eu vou ter uma fibrose sendo formada. Então, no caso do músculo esquelético, eu tenho uma fibrose sendo formada. Só que o músculo ele tem estruturas, né? Então, a maneira com que essa fibrose é formada, né, a gente tem uma organização das fibras de colágeno ali, que acaba não atrapalhando os movimentos musculares, né? Contração e relaxamento ali, enfim, tá? Mas é um processo de cicatrização. Agora, quais são as etapas, né, envolvidas aí com a cicatrização, né, com esse processo? Então, a gente viu, basicamente, né, que a gente tem, primeiro, né, a gente tem uma lesão inicial,
né? Eu vou colocar aqui como se fossem etapas, e a gente vai enumerando. Então, as etapas da renovação ou da reparação tecidual. Etapas da reparação. Então, primeiro a gente tem o quê? A gente tem uma lesão inicial, tá? Essa lesão inicial, ela vai estar associada com aquelas alterações vasculares, né, que a gente estudou lá na patologia. Então, essa lesão inicial está relacionada com alterações vasculares, né? Então, o que seriam essas alterações vasculares? Lembra o que acontece lá no vaso? Então, a gente tem essas alterações vasculares, que a gente pode dizer o aumento da pressão, né, aumento da pressão hidrostática e aumento da vasodilatação. E aí, junto com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação dos edemas. Então, a gente tinha lá o nosso vaso, né? E aí você tem o quê? Quando tem uma lesão, né? Você vai ter o plasma saindo desses vasos sanguíneos e se acumulando aqui no interstício. E aí a gente tem a formação de edema, certo? Geralmente está associado a essa lesão inicial, o edema, né? Junto com isso, né, a gente tem também hemorragias, né? Então, dependendo da extensão, do tipo da lesão, a gente vai ter algumas hemorragias. Então, eu posso ter danos aí a essa parede, né, desses vasos. E aí, o que vai acontecer? O sangue vai começar a sair. Então, quando a gente fala em edema, o edema está mais relacionado com líquido, certo? Então, líquidos que saem do sangue. A hemorragia vai estar relacionada ao extravasamento de sangue mesmo. Então, eu tenho o sangue extravasando e se acumulando ali no interstício. E aí, junto com isso, eu também tenho o quê? Processo de coagulação, que também é importante, né? Então, eu tenho hemorragia e eu tenho a coagulação. Então, o que vai acontecer? Lembra das minhas plaquetas? As minhas plaquetas vão lá, vão começar a se amontoar aqui, na parede do vaso, e aí eu tenho a coagulação, beleza? Porém, esse sangue aqui que ficou, ele vai formar um hematoma. E aí a gente tem diferentes tipos de hematoma. Mas, de modo geral, é isso que a gente tem numa lesão inicial, né? Então, a gente vai ter alterações vasculares, né? No primeiro momento, a gente tem as alterações vasculares. Então, a gente vai ter aumento da permeabilidade na pressão hidrostática, vasodilatação, né? Que vão induzir ali a formação de um edema, né? A gente vai ter as hemorragias, né? Quando eu afeto algum vaso e processo de coagulação, tá? Junto com isso, depois dessa lesão inicial, né, a gente vai ter o processo de inflamação. Então, eu tenho aqui uma lesão inicial, né? Depois dessa lesão inicial, eu tenho ali as alterações vasculares, que vai acontecer primeiro, e aí a gente vai ter o processo de inflamação ocorrendo, tá? Então, eu tenho uma lesão inicial, depois eu tenho uma inflamação. Aqui a gente poderia dizer aí uma segunda etapa, tá? Estou numerando só para a gente entender que é um processo, beleza? Mas não precisa seguir essa ordem. Depois eu tenho inflamação. Quando eu entro na inflamação, a gente já vai ter que a inflamação ela traz alguns sinais. Lembra dos sinais da inflamação? Então, a inflamação ela vem acompanhada de sinais, que a gente chama de sinais cardinais. Então, os sinais são calor, rubor, tumor, né, que seria o edema, dor e perda de função. Certo? Então, esses são os principais sinais da inflamação. O calor, rubor e tumor, né, a gente viu que eles estão associados ao quê? Aquelas alterações vasodinâmicas que ocorrem, né? A dor vai estar relacionada com a ativação de nociceptores e a perda de função dependendo da extensão da lesão, tá? Então, a gente tem isso, inflamação. E aí, a gente sabe que a inflamação ela é um processo que ela é necessário, tá? A inflamação ela é necessária, porque sem ela a gente não vai ter a eliminação ali de bactérias, de vírus e muito menos a cicatrização, tá? Então, a inflamação ela vai combater agentes invasores, né, como a gente viu, e ela também vai preparar o tecido para o reparo. Então, ela prepara o tecido para o reparo. Então, ela tem um papel importante também no reparo, beleza? E aí a gente tem que, o grau, né, da inflamação vai depender do quê? Vai depender do tamanho da lesão. Então, a inflamação ela vai ser proporcional ao tamanho ou a extensão da lesão. Então, quanto maior a lesão, mais inflamação eu vou ter, mais edema, mais hematoma, mais células de defesa chegando ali, tá bom? Então, isso de modo bem geral. A gente também falou que a inflamação nem sempre ela vai estar associada com uma infecção,
certo? Então, por exemplo, eu tenho dois tipos de inflamações, né? Então, eu posso ter uma inflamação que acontece no tecido por conta de um trauma, por exemplo, né? Que não está associado com infecção, e eu posso ter uma inflamação que acontece por conta de uma infecção. Então, eu vou colocar aqui, está associado a infecções ou infecções. Vou colocar aqui, mas pode ocorrer e ocorre, né, por outros motivos, beleza? Como, por exemplo, traumas. Então, um exemplo aqui, um trauma. Então, se eu quebrei o braço, né, eu vou ter uma inflamação ali, mas não necessariamente por conta de uma infecção, né? Então, a gente tem diferença aí em relação às inflamações. Entrando agora um pouquinho mais na parte da patologia mesmo, né, na parte fisiológica ali da inflamação, né, a gente vai entrar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre o processo inflamatório, tá? Então, a gente falou da inflamação aqui, vamos falar sobre o processo inflamatório, tá? Então, dentro da inflamação a gente tem um processo, certo? Que vai consistir em algumas etapas. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, né? Para que serve a inflamação? Então, a gente já falou um pouquinho sobre, mas basicamente a inflamação ela vai conter a lesão, ou seja, ela vai impedir que a lesão se agrave ainda mais, né? Ela vai eliminar os invasores, certo? Que são aqueles vírus, bactérias que podem piorar o quadro, e ela vai iniciar o reparo. Numa fase mais final, ela inicia o reparo também, beleza? Então vamos lá, imagine que é uma etapa aqui, eu vou esquematizar para ficar mais fácil a gente entender, tá? Então a gente está falando agora do processo inflamatório. Então eu tenho aqui uma lesão, né? Essa lesão ela vai abrir caminho para vírus e bactérias. Então imagine que eu tenho uma lesão ali, que é ralei, né? Aquele ralado ali, ele faz com que eu tenha uma porta de entrada para esses vírus e bactérias, né? E eu vou ter vírus e bactérias entrando, né? Essa lesão, ela vai fazer o quê? Lá na minha célula, no meu tecido, se a gente der um zoom no tecido, né? Imagina que eu tive uma lesão, sei lá, no meu braço, né? Então, eu peguei um pedacinho do braço aqui e dei um zoom. Então, eu tenho essa célula lá. O que acontece quando a célula ela é lesada, né? Então, eu tenho um estímulo agressor, né? Eu tive uma lesão ali. E aí, essa célula, ela foi destruída, né? O que acontece? Tudo que tinha dentro da célula, material genético, enfim, as substâncias, elas começam a sair, né? E aqui eu vou ter um acúmulo de vários restos celulares. Então, eu tenho aqui, mitocôndria foi para um lado, núcleo foi para o outro, complexo de Golgi foi para o outro, né? E junto com isso, eu vou ter que aquelas células que sobraram no tecido, né, as células vizinhas que estão intactas, elas vão começar a liberar citocinas, né? Os macrófagos, que são células de defesa que ficam nos tecidos, né, eu vou desenhar aqui um macrófago, eles também vão começar a liberar citocinas. E aí eu tenho várias células, né? Eu tenho os macrófagos, as células epiteliais liberando essas citocinas. O que acontece? As citocinas elas vão atrair mais células de defesa. Então daí eu vou ter os neutrófilos chegando, né? Então eu tenho aqui um neutrófilo e eu tenho mais macrófagos chegando. Eu tenho os monócitos saindo da corrente sanguínea formando macrófagos, enfim, eu tenho mais células de defesa chegando. Por quê? Por conta das citocinas. Então as citocinas elas aumentam, né? Elas recrutam as células de defesa. Né? E aí, o que essas células de defesa vão fazer? As células de defesa elas vão fazer fagocitose. Né? Então, eu tenho aqui esses restos celulares. Né? O que o macrófago vai fazer? Aqui, ó, o resto celular e tal. Ele vai vir aqui, né? o neutrófilo, o macrófago. Né? Lembra que eles são como se fossem come-comes. Né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vir, né? Vai fazer a fagocitose. Lembra da fagocitose? Vou colocar aqui as etapas da fagocitose. Então, basicamente, essas células de defesa vai fazer o quê? Primeiro, ela vai reconhecer, né, aquele resto celular, aquele agente invasor, né, uma molécula que ajuda são aquelas opsoninas, né, então as opsoninas estão grudadas ali na molécula. Né? Depois a gente vai ter o quê? A gente vai ter um englobamento, certo? Então vai fazer o quê? Essa célula de defesa, esse neutrófilo, esse macrófago, ele vai englobar essas moléculas. E aí ele vai fazer o que? Ele vai fazer a digestão lá no seu interior. Né? Então lá no interior a gente vai ter as vesículas lisossomáticas. Né? A gente tem as enzimas lisossomais.
E aí ele vai englobar essas substâncias aqui, lá dentro ele vai fazer digestão, e aí assim a gente vai tendo o quê? A gente vai tendo a eliminação desses restos celulares. Então aquilo que tinha sobrado ali, a gente tem o quê? A gente tem a reparação, né? Então a gente vai tendo tudo isso aqui e tem a reparação. Depois que a gente tem a reparação, então a gente teve a fagocitose, teve a reparação, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter a liberação de fatores químicos, tá? Então o que acontece? Depois da lesão, essas células aqui, a gente tem um processo que a gente chama de proliferação. Então essas células aqui, elas começam a dar origem a novas células, né? As células que sobraram no tecido, elas começam a dar origem a novas células, tá? Então esse processo a gente chama de proliferação. O que é proliferação? Nada mais é do que uma reprodução celular. Então a gente começa a ter novas células sendo formadas, né? Nesse processo de reparação, a gente tem também as células tronco. Então a gente tem lá na nossa medula, a medula ela vai fazer o quê? Ela vai mandar células tronco, né, para ajudar aí nesse processo de reparação, beleza? O próprio tecido tem células tronco, né? Essas células tronco elas vão se moldar ali a essas células epiteliais, tá? E aí para que isso aconteça, o que a gente vai ter? A gente vai ter a liberação, né, os macrófagos, né, as outras células que sobraram ali vão começar a liberar fatores de crescimento. Então a gente tem a liberação de fatores de crescimento, certo? O que esses fatores de crescimento fazem? Eles vão estimular justamente isso, né? Eles vão estimular a proliferação dessas células, tá? Então eu vou apagar esse macrófago ali do lado, então liberação de fatores de crescimento, né? E aí eu tenho que esses fatores vão fazer o quê? Eles vão aumentar a proliferação celular, certo? Que é essa multiplicação das células, né? Uma célula vai gerar duas, enfim, a gente tem aqueles processos de mitose, meiose. E esses fatores de crescimento, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar, eles vão recrutar essas células aqui, que eu vou desenhar aqui, que são os fibroblastos. Tá? Então, esses aqui são fibroblastos. E aqui o que vai acontecer? Os fibroblastos vão vir para cá, né? E os fibroblastos, eles fazem o quê? Eles fazem deposição de colágeno. Então, os fibroblastos, eles vão começar a sintetizar e liberar colágeno para ajudar, né, a ir formando esse novo tecido. Então, a gente começa a ter a liberação de colágeno, beleza? Então, a gente tem que os fibroblastos eles vão fazer o quê? Síntese de colágeno. E aí a gente tem células, a gente tem colágeno, a gente tem outras moléculas aí que também vão influenciar, né? Junto com isso a gente vai ter ainda, isso aqui tudo é uma fase que a gente chama de fase proliferativa, tá? Então lembra que eu falei da proliferação dessas células? Então isso aqui é o que a gente chama de fase proliferativa. Opa. Né? E aí, junto com isso, nessa fase proliferativa, a gente vai ter aquilo que a gente falou. A gente falou em três conceitos, né, que a gente viu na aula. O primeiro deles é o que a gente chama de fibroplasia, né? Então, o que é a fibroplasia? O que a gente acabou de falar, né? Então, um aumento da quantidade de fibroblastos nesse tecido, né? Então, os fibroblastos, aumento da quantidade de fibroblastos nesse tecido lesado, e um aumento da deposição de colágeno. Então, um aumento da síntese e deposição de colágeno. E aí, imagine que eu tenho um tecido lá que foi lesionado, né? Aí eu tenho essas células chegando, ó, os fibroblastos, eles começam a depositar colágeno. E aí eu vou tendo, aos pouquinhos, a cicatrização ali desse tecido, beleza? Junto com isso, a gente tem um processo que a gente chamou de angiogênese. Então, lembra o que é angiogênese? O processo de angiogênese ele é bem complexo, tá? Então, a gente não vai entrar nele, só para a gente entender o que é. Então, a angiogênese ela consiste na formação de novos vasos sanguíneos, certo? E aí, aqui nessa angiogênese, a gente tem umas moléculas que são chamadas de angiopoietinas, tá? Então essas angiopoietinas, elas fazem a maturação desses novos vasos, né? Então imagina que é assim, você tem lá um vaso sanguíneo, né? Aí você começa a ter o que? A formação de um novo vaso, tá? E você vai tendo a formação de um novo vaso sanguíneo, depois de outro, né? Esse processo aqui a gente conhece como angiogênese. Então,
formação de novos vasos sanguíneos. E quem vai fazer isso são moléculazinhas chamadas de angiopoietinas, tá? Que elas fazem um recrutamento de células, né, de outras células, de músculo liso, né? Então a gente tem aqui novas células chegando aqui nessa região, músculo liso, tá? A gente tem a formação de músculo liso aqui nesses vasos, beleza? E a formação desses novos vasos. Então, de modo bem geral, angiogênese, né? A formação de novos vasos. E por último, a gente vai ter uma etapa que a gente chama de contração da ferida, né? Então a gente tem a contração da ferida. Então, o que seria isso, né? Nesse processo de contração da ferida, a gente vai ter que já houve, né, o processo de cicatrização, então ele está completo. A gente tem a cicatrização completa, né? E aí, basicamente, né, a gente vai ter que a região ela fica bem avermelhada, né, por conta desses novos vasos que foram formados e tal. E a gente tem umas moléculazinhas que chamam metaloproteinases, tá? Essas metaloproteinases, o que elas fazem? Elas vão pegar ali, imagina que você tem uma ferida lá, né? Então, imagina que eu tenho uma ferida. Então, você tem uma ferida lá que está um pouquinho aberta ainda, né? E aqui você tem nessa ferida várias células, né? Você tem muita matriz extracelular, né, que é colágeno, enfim, várias moléculas. E aí aqui dentro, né, a gente tem umas moléculas que são chamadas de metaloproteases. O que elas fazem? Essas moléculas aqui, elas vão vir aqui na ferida e elas vão começar a degradar esse resto de matriz extracelular que está sobrando. Quando elas fazem isso, elas vão fazer o quê? Elas vão meio que enrugando, né, essa ferida. Elas vão fazer a contração da ferida, então fechando a ferida e contraindo ela mesmo, diminuindo, né? Imagina que você tinha bastante matriz extracelular ali, ela vai meio que enxugando aquela matriz extracelular, e aí a gente tem a contração da ferida, e aí a gente tem o processo de cicatrização completo, né? Então forma como se fosse ali uma rugosidade na ferida, certo? E aí depois, com o tempo, né, a gente vai tendo que essa ferida aí, ela vai sendo remodelada, então depois a gente vai tendo um remodelamento, certo? Então a gente vai tendo a troca, dependendo do tecido. Quando a gente pensa em um tecido como a pele, lembra que a pele ela é um tecido lábil. Ou seja, primeiro a gente tem aquela reparação ali, depois a gente vai ter, né, um remodelamento. Então a pele ela vai voltando a adquirir ali uma característica mais normal, né? Vai voltando ali a coloração normal, enfim. Então assim, para resumir isso aqui que eu falei, né? Então em relação às etapas aí dessa reparação. Então, eu tenho uma lesão, eu tenho lá uma ferida aberta, né? Vou fazer aqui 3 feridas, só para a gente entender como que funciona. Então, isso aqui seria um resumão. Então, eu tenho aqui uma ferida aberta, certo? Eu tive lá uma lesão tecidual, tenho uma ferida aberta. A primeira coisa que vai acontecer é o quê? A gente vai ter a formação de tecido de granulação, né? Então, tem lá a inflamação, não sei o que, tem o tecido de granulação sendo formado, né? Esse tecido de granulação é aquele que o professor falou que é como se fosse uma casquinha. Então vai formar uma casquinha, que é o tecido de granulação, que serve para quê? Para proteger essa ferida. Então ela vai funcionar como se fosse uma barreira, né? Então aqui eu tenho um acúmulo de células, né? Acúmulo celular, que vai formar uma barreira, que a gente chama de tecido de granulação, para impedir que bactérias ou outras substâncias entrem ali e causem uma inflamação ainda maior ou piorem aquele quadro, beleza? E aí, por último, a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias células, né, sendo mandadas para cá. Então a gente tem lá os fibroblastos. Então, a gente tem que os fibroblastos, a gente vai ter que começar a ter deposição de células de defesa, células epiteliais novas, né? A gente tem deposição de colágeno ali, né? Então junta tudo isso, colágeno com fibroblasto, com célula epitelial, a gente tem a formação da cicatriz, né? Então aqui a gente tem o tecido cicatricial, ou seja, a gente tem a cicatriz, que nada mais é do que um conjunto, né, um monte ali de células desordenadas, certo? E aí o que acontece quando a gente tem um remodelamento? O remodelamento ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas células que estão desordenadas e ele vai começar a alinhar elas. Então vai pegar as fibrinhas de colágeno e vai começar a alinhar as fibrinhas de colágeno, né? Vai começar a organizar essas células, né? Então vai colocar essas células bonitinhas e tal, né? Isso aqui já é o remodelamento. Beleza? Então, de modo bem geral aí. Só porque isso aqui a gente tinha, acho que tinha um slide, né? Uma imagem parecida com essa. Então, seria basicamente isso, tá? Que vai acontecer nesse processo de reparação.
E em relação às observações, né, então a gente tem que, alguns fatores vão influenciar nesse processo de reparação, certo? Então, dentre os principais fatores que a gente pode citar, né, que interferem na cicatrização, né, então fatores que interferem na cicatrização. Então a gente pode citar, por exemplo, a questão da nutrição, né? Então, por que a nutrição? Um déficit nutricional, né? Déficit proteico. Por quê? Quando a gente tem um processo de reparação, a gente tem muitas células envolvidas, né? E essas células elas têm metabolismo, né? Então elas precisam de energia para fazer o reparo. Então, se a pessoa não consome proteínas, né? Se ela não consome uma quantidade adequada, né? Se ela não tem um aporte calórico suficiente, isso vai atrapalhar a cicatrização, tá? Déficit de vitamina C, né? Porque a vitamina C está relacionada com o sistema imune, né? Com o recrutamento de células imunes, né? Ativação desse sistema imune de modo geral. A questão do uso de corticoides, tá? Então, os corticoides, lembra que eles são aqueles são substâncias, né, que elas são derivadas do cortisol, ou seja, eles têm o poder de inibir a inflamação. Então, os corticoides eles bloqueiam a inflamação. Lembra que o cortisol, né, quando a gente estudou hormônios, o cortisol ele é um hormônio catabólico, né, e uma das funções dele ele é um supressor do sistema imune. Por isso, quando a gente está mais estressado, a gente está muito estressado, a gente costuma ter uma tendência maior de ficar doente, né? Então, pessoas que andam muito estressadas, elas estão sempre meio doentes, tá? Por conta dessa ação do cortisol. E os corticoides, eles são fármacos análogos desse cortisol, beleza? Então, por isso que vai também atrapalhar, né? Porque se a gente não tiver inflamação, a gente não tem o reparo. Então, a inflamação, ela é a primeira etapa, né? Uma etapa que antecede o reparo. Se eu não tenho a inflamação, eu não vou ter a limpeza daquela área, eu não vou ter o preparo daquela região para o processo de reparação acontecer, beleza? Outra coisa que também vai atrapalhar é a questão do déficit sanguíneo, né? Então, se eu tenho um quadro de isquemia, por exemplo, né? Então, para ter reparação, eu preciso de sangue chegando naquela região, né? Também vem que a pessoa tem uma lesão na perna, só que ela tem uma trombose, ou seja, o sangue não consegue chegar lá, né? Vai ficar difícil de reparar. Por quê? Como é que as células de defesa vão chegar, né? Como é que os fibroblastos vão chegar naquela região? Como é que eu vou ter nutrientes chegando, né? Os nutrientes chegam através do sangue. Então vai ficar mais difícil de reparar também, beleza? Então, de modo geral, esses seriam os principais fatores. A gente tem também a questão do envelhecimento, né? Então, com o envelhecimento, a gente sabe que o processo de cicatrização, de reparação, demora mais, né? Então, idosos tendem, por exemplo, um osso de um idoso demora muito mais para cicatrizar do que o osso de um jovem, né? Então, de modo geral, o processo de envelhecimento faz com que a gente tenha uma lentificação desse processo de reparação. E, de modo geral, acho que seria isso, né? Então, a gente falou bastante em relação às inflamações. A gente já sabe, a gente tem inflamação aguda, subaguda, inflamação crônica, né? A gente viu tudo isso na patologia, então não vou entrar muito sobre, beleza? E aí, dentro disso, né, dentro dessa reparação tecidual, né, só para a gente contextualizar, por que é importante a gente conhecer isso? Né? Porque lá no nosso paciente, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender esse processo aqui, para a gente ver onde que a gente vai tratar, quais recursos eu vou usar. Né? Então, só para a gente ir introduzindo já os próximos conteúdos. Então, quais os recursos que eu vou usar, né, a fim de melhorar a minha reparação tecidual? Né? E aí a gente viu vários recursos, né? Até agora tem vários para venda, mas um deles, o principal, é o laser. Né? Então, o laser terapêutico é um recurso muito bom para reparação tecidual, porque ele vai estimular essas células, enfim, né? Diversos processos ali. E aí a gente vai falar mais sobre ele no próximo vídeo, beleza? Então, basicamente é isso. Esse foi o primeiro vídeo aí sobre reparação tecidual. Espero que tenha ajudado e valeu!